Bom dia! Almoçando no quintal, começando. Hoje eu tenho um convidado, Gabriel Ferraz. Estou esperando ele entrar aqui, enquanto o povo vai chegando. Já começa a live tossindo, né? Vamos lá. Legal, começando nossa live do meio-dia. Hoje a gente vai falar sobre raiva, que é uma coisa que praticamente ninguém sente. Não sei nem por que eu escolhi esse tema, gente, porque é um tema assim tão, né? Galera nem sente raiva, nem sofre, nem se angustia com isso. Olá, bom dia. Ó, o Gabriel chegou. Olá! Tudo bom, Cíntia? Tudo bem? Pode bater em alguém para passar raiva. Eu amo seu povo. Pode bater em alguém? Não quero falar sobre isso, gente. Eu tô numa semana, Gabriel, que a raiva ela tá sendo testada, porque o meu vizinho ele resolveu. Não é que ele está reformando o apartamento, ele está reconstruindo o prédio, porque a sensação que eu tenho é que tem um prédio novo sendo construído aqui, entendeu? Então, assim, não sei se dá para ouvir o barulho, mas tá bem alto aqui. Para quem desfila em escola de samba, barulho é sinônimo de alegria. Vamos buscar uma intenção positiva nesse fundo aí, né? Gabriel, não me provoca. Não me provoca com coisa positiva aqui, não. Gente, seguinte. Gabriel, bom, Gabriel, vou pedir para você se apresentar, contar um pouquinho quem é você. E aí depois a gente vai falar por que raiva é o tema da sua live. Então me conta quem é você, fala um pouquinho de você aí pro pessoal. Primeiramente, uma boa tarde. Agradeço, Cíntia, muito feliz por esse convite. Eu sou Gabriel Ferraz, moro aqui na Moca, Zona Leste de São Paulo. Sou uma pessoa alegre, gosto de contribuir com o caminho do outro, com a cabeça do outro, com as escolhas do outro. Sou filho, sou irmão, em alguns momentos administrador, em alguns momentos menino. Amo samba, amo correr, amo contribuir com a minha evolução. Eu acho que a nossa primeira grande negociação é aceitar e amar o outro como ele é, principalmente aquele outro que resplandece no espelho, né, Cíntia? Sim. Então eu sou um pouquinho disso tudo. Legal, também tô feliz de ter você aqui. Na verdade, eu tô feliz de ter você na minha vida, né? Porque vai fazer. Foi ano passado, né? Que a gente se conheceu ano passado e tal. E o engraçado, gente, é que assim, o Gabriel, ele é um. Quanto você tem de altura, Gabriel? 1,90. 1,90? É. O Gabriel é um cara grande, tem esse vozeirão. E eu lembro que quando eu conheci o Gabriel, encontrei com ele pela primeira vez, foi lá no evento do Denis, lembra? Quando eles estavam fundando a Perequê, que a gente teve aquela roda de conversa e tal. E aí eu olhei ele meio assim, meio sério, o cara mó grandão e tal. Eu falei, nossa, né? Enfim. Quando ele falou com essa voz, com esse jeito, voz alta, meio rouco, falei, mano do céu, né? Deve ser uma pessoa assim, meio geniosa, meio. Ele tem essa presença, assim, meio forte e tal. E no mesmo dia, a gente teve a roda de conversa foi muito profunda em várias coisas, né? Que a gente conversou e tal. E ele trouxe alguns conteúdos que é meio dual, sabe, gente? Você vê um cara assim, grandão, não sei o que, né? E falou de coisas tão sensíveis e tal, e isso me chamou muita atenção, né? Assim, eu achei interessante ver esses dois lados do tipo no mesmo dia, né? E depois a gente fez o treinamento lá na Mega de inteligência emocional e tal. E só o fato, né, dele querer levar um papo sobre inteligência emocional para modelos e tudo é uma coisa diferenciada, né? Não é todo mundo que tem esse olhar e tal. E a gente foi se aproximando, enfim. E eu acho que o Gabriel, assim como eu, acho que a gente se identifica tanto e a gente troca tanto, porque equilibrar agressividade, força com sensibilidade, com conexão e tal,
é um puta desafio, né, Gabriel? Eu acho que a gente é muito reforçado por ser assim agressivo, por ser trator, né? Então, a gente é brabo, fulano é brabo, ciclano é brabo, essa é brava mesmo, né? Assim, a gente é muito reforçado por ser assim. Só que a gente tem uma parte de sensibilidade muito forte, muito aflorada e que muitas vezes é desconsiderada pela sociedade, enfim, né? E tal, e você ainda mais sendo homem, muito mais, né? Então, eu acho que eu quero começar o nosso papo falando um pouco disso. Como é para você esse equilíbrio? A gente conversou já sobre vulnerabilidade, né, na live que nós fizemos juntos, mas eu queria te ouvir um pouquinho em relação a esse processo, assim, porque eu sei que você sabe que fisicamente, que você tem uma coisa que gera esse lance meio de tipo, nossa, como que é lidar com tudo isso e como tem sido para você se conectar com a sua sensibilidade, com as suas emoções, enfim, como que tem sido esse processo? Compreender que as partes do Gabriel formam um todo e que dependendo do momento, dependendo da circunstância, nós levamos algumas cicatrizes ou alguns machucados que ainda não foram cicatrizados para uma situação que às vezes não é desejada. E quando nós não cicatrizamos esses machucados, nós acabamos sangrando em pessoas que não nos cortaram. E nós vivemos sim numa sociedade que é estranho porque o homem ele se degladia, né? Esses dias um dos nossos pupilos, o Vitor e o Nabila, dois homens pretos, bonitos, diferenciados, que eu falo até me emociona. Eles Maravilhoso. fizeram, eles fizeram uma live sobre a masculinidade tóxica, a questão da hipersexualização do homem preto, e eles contribuindo com essas questões que o homem ele se degladia na comparação, na busca pelo a competitividade, o carro mais potente, quem pegou mais, quem conseguiu vencer. Parece que é um caminho binário, Cíntia, de quem losers e winners, quem ganha e quem perde. E por muitas vezes na minha vida, eu olhava para mim e sentia uma emoção, uma generosidade muito grande, só que eu também olhava as mazelas do mundo, a raiva, coisas estranhas, e ainda leva um tempo para eu me entender quem sou eu na fila do pão para chegar aqui e falar, olha, eu atingi o suprassumo. Não, é uma grande construção. E entender essas Mas partes, por sabe? isso que eu te pergunto, porque assim, ó, o que eu acho muito legal no teu processo é que você sabe que você está num processo e que você curte esse caminho de se É. conhecer, de se perceber, de se ligar das coisas, falar, caralho, caiu uma ficha aqui, né? Assim, acho que você gosta desse processo de estar se desenvolvendo. Quando você falou, pô, se apresenta, quem é você, o que você faz. Tenho 36 anos e eu achava que quando tivesse um diploma na parede da FGV, que é o lugar que eu continuo estudando, eu ia atingir meu suprassumo. Eu achava que quando eu fizesse a minha primeira viagem internacional para os Estados Unidos, Nova York, que era um dos meus big goals assim da vida, era o que eu muito queria, eu ia atingir esse próximo nível. E eu fui entendendo, Cíntia, que tudo é atividade e meio. O que nós somos é diferente do que nós estamos. O caminho do autoconhecimento não vai ser uma placa depois de 4 anos de terapia, parabéns, você atingiu o suprassumo. Quanto mais a gente entra nesse caminho, mais a gente está preparado a ouvir poucas e boas. Mulheres como você, que eu respeito, mulheres como a Michelle da Mega, mulheres como a minha mãe, mulheres como a Bruna, namorada de um amigo meu, que nós temos um grupo de mastermind, como Elô, que está aqui, tem 18 anos, são pessoas que me inspiram a me manter vivo. Num mundo tão maluco, tão doido, nuvem de gafanhoto, terremoto, tsunami, não sei o que em Floripa, e não sei o que lá. Coisas que às vezes, se nós foco para mim é o que a gente presta atenção. Se nós prestarmos atenção só nesse tipo de pessoas,
Só nesse tipo de situações a gente fica doido. Então, o autoconhecimento é entender esses contrastes. E acredito que essa grande construção é o que a gente aceita e que a gente aprova, né, Cíntia? Essa coisa do que a gente dá atenção, né? Esses dias eu tava pensando. Um amigo meu postou um negócio, ele falou assim: os pessimistas adoram falar que o ano passado foi terrível, né? Nossa, que ano! Não vi a hora do 1º de janeiro chegar, pelo amor de Deus, vai com Deus, 2019, 2018, enfim. Aí ele pegou e falou assim: talvez em 2021, pela primeira vez, os pessimistas estarão certos. E eu não concordo com isso, mas assim, de jeito nenhum com essa lógica, porque eu acho que realmente estamos no ano, sei lá, o ano mais maluco das nossas vidas, provavelmente, né? Mas, Gabriel, eu tenho visto você, Denis, Bruna, que é uma amiga minha, Marcela, tanta gente desenvolvendo tanta coisa legal, aprimorando tanta coisa legal, tanta gente crescendo. E não é aquele lugar de produtividade louca que a gente não gosta, não. É assim, você percebe o quanto a pessoa está evoluindo, o quanto ela está se olhando. E eu não consigo olhar para esse ano e falar que ano perdido, que semestre perdido, que bosta. Cara, a gente tá realmente, tem gente morrendo, 60 mil mortes no Brasil, saúde pública um caos, enfim, mas ou a gente se afunda nisso, ou a gente tira algo desse processo. E eu fico muito feliz de ver pessoas que eu amo, que eu admiro, que, sabe, tirando coisas legais. Cada vez que eu vejo um vídeo do Denis, do Cisola, batendo um papo, sabe, cada vez que eu vejo uma live sua com alguém falando, cara, eu fico muito feliz, assim, porque eu fico feliz em ver que as pessoas estão conseguindo agir mesmo no caos, mesmo preocupadas, que elas estão conseguindo se olhar, né? Acho bonito de ver esse processo. Eu acabei de sair de um encontro onde profissionalmente a minha nova goiabeira, como diz meu colega e pessoa que eu amo muito, Clóvis de Barros. E eu lembro que a primeira vez que eu vi o Clóvis de Barros numa palestra com os modelos da Mega, eu olhei para ele e falei: eu sou seu fã. E ele olhou para mim assim, tipo, que cara maluco, porque embora ele não me conheça, ele me inspira. E para você que está aí do outro lado, eu vejo a Lucila, mãe da Rafa, Savana acabou de entrar, o Gregory, que é meu amigo de escola de samba. Eu não sei o que você tem falado pro seu travesseiro. Só que o que eu sei, Cíntia, é que enquanto a vida há esperança. E o otimista, ele sempre vê uma oportunidade numa crise. O pessimista, ele sempre vê um problema numa oportunidade. Então é mentalidade. A inteligência emocional, a religião, o samba, a terapia, o coach, a facilitação, teoria X, U, estado atual, estado desejado, um novo desafio, um novo momento, ele só acontece se nós nos permitimos. Quando nós criamos conexões e começamos a transferir aquilo que nós aceitamos ser, porque antes do ter vem o ser. Quando você falou, Gabriel, dá um oi. Eu, em momento algum, falei da Mega. A Mega, ela tá dentro de mim. Em 16 anos nessa trajetória, eu fiz grandes amigos, quebrei vários barracos, xinguei, chorei, vivi. E se Deus o livre, Cíntia, eu for amanhã, eu sinto que eu deixei uma contribuiçãozinha pequenininha. E como eu disse, eu acabei de sair desse momento, né, de um encontro, nesse lugar de mentoria, de coaching, que era um medo que eu tinha. E você me deu esse empurrão. Você falou, tá, Gá, você quer realizar um processo comigo, só que é o seguinte, para onde vai esse monte de post-it, para onde vai esses 16 anos de experiências, você contribuindo com o outro? Poucas pessoas sabem, eu estou afastado do meu trabalho, eu tirei um sabático barra pandemia, barra crise existencial até dezembro, e você me ajuda muito
encaixar essas peças, pensar no meu next level. E eu acredito que 2020 ele é um ano desafiador, é um ano que vai ficar marcado na vida das pessoas. Quem não tem meta não sabe para onde vai. E se você não sabe aonde você está e onde você quer chegar, qualquer caminho serve. A motivação, a indústria do propósito, ela foi um pouco meio Netflix, vulnerabilidade Netflix. É gostoso falar de vulnerabilidade, empatia, disruptivo. É gostoso falar, ressignificar, mas o que você tem dado um novo sentido na sua vida? São escolhas. Eu olho por esse lado, Cíntia. É o que me mantém vivo, como já dizia o Racionais MCs. E eu acho que tem uma escolha que você fez que eu acho assim linda que é escolher celebrar de onde você veio e de onde essas coisas vieram, né? Então a gente sempre brinca, né? Quando você me chamou para fazer a live lá no teu Instagram, você falou assim: aqui é raiz, aqui é Netflix vulnerabilidade da rua, não é vulnerabilidade Netflix, não, e tal, não sei o quê. É isso, tipo, eu sou o cara da Zona Leste, da escola de samba, do pagode na rua, com os amigos e tal. Então, eu acho que o nosso processo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, ele vem muito quando a gente se reconhece e se aceita, né? Você tem o diploma da FGV na sua parede, você tem sei lá quantos diplomas, sei lá quanto, né? Você tem as medalhas da corrida, você fez a maratona de Boston, você não sei o quê, mas você continua sendo o Gabriel que vai pro samba, que é filho, né, como chama sua mãe? Esqueci o nome Dona dela. Márcia. Filho da dona Márcia e tal. Então, com uma capacidade de fazer acontecer, assim, de execução muito grande, né? O teu projeto do Já Parou para Pensar foi no começo da pandemia, né? Eu lembro, assim, segunda semana, eu acho, você já estava me mandando mensagem, tô fazendo aqui, me manda um vídeo e não sei o que e tal, né? Para quem está assistindo a gente e não conhece o Gabriel fez uma sequência de vídeos, convidou um monte de gente, mas um monte de gente foda, assim, para fazer vídeos curtinhos, tipo, já parou para pensar tal coisa? E você deixou no teu IGTV, tá no teu feed? Como é que tá o já parou para pensar? Tá no feed, no IGTV, no YouTube. É gostoso, Cíntia. É Tá no gostoso YouTube. que algumas pessoas falam: Nossa, Gabriel, às vezes eu uso essa frase numa narrativa ou conversando. Nossa, já parou para pensar? E eu lembro de você. Eu falei: Poxa, muito feliz. Cíntia, a Dila, ela falou uma coisa que é engraçada. Cadê a raiva? Só tô vendo amor nessa live. E eu vou aproveitar para fazer alguns recortezinhos bem rápidos. O Rubinho acabou de entrar aqui, ele é um amigo meu de infância. E ele é profissional do futsal, ele é uma das referências nacionais. Ele foi bicampeão da liga com o Falcão. E eu acredito que a vida, ela sempre nos dá uma segunda chance. O Gregory perguntou: Gabriel, qual é a sua motivação? O que me motiva é entender que às vezes a vida ela nos dá outros caminhos. Eu, quando era novo, eu tinha o sonho de ser jogador de futebol. E por muito tempo eu tive raiva do futebol. Por muito tempo eu olhava para a televisão e falava: Poxa, eu sou uma pessoa frustrada. E quando eu era office boy da Mega, o Rubinho veio jogar no São Paulo. Ele jogava no Ubra. E ele aquecendo, né? Ele deu uma assobiada e tipo deu um tchau. Falou: Vou fazer um gol para você. E o jogo foi bem disputado. E aí acabou o jogo, ele me deu a camisa 10. E naquele momento eu me senti realizado profissionalmente. É estranho, porque eu não estava em quadra, mas eu estava vendo um dos meus melhores amigos, colega de infância, nós jogamos no mesmo time, no colégio. E aquilo me marcou muito. A questão da raiva, que eu gosto, ela tem a ver um pouco com a intensidade. Era Eu isso que eu ia te falar. Eu já quero perguntar isso. Você é motivado pela raiva?
Porque eu sinto muita raiva em você, mas eu acho que você Sim. conseguiu. Não, Conta pra gente. eu sou motivado pelo amor da minha mãe. O que eu tenho de melhor vem dela. Eu não conheci meu pai, não convivi com meu pai. E o pouco que eu sei, o que é necessário, é que ele não ficou para atrapalhar. Então ele já ajudou bastante. Eu aprendi o termo ser filho de mãe solo recentemente. Eu aprendi que nós temos emoções. Ninguém é feliz o tempo inteiro, ninguém Triste o tempo inteiro. sente nojo o tempo inteiro, ninguém também tem raiva o tempo inteiro. A emoção, Cíntia, eu estou falando num lugar de depoimento pessoal, você me ajuda a construir. A gente não controla a emoção, a gente controla a ação. E o que você tem, o que eu tenho, essas pessoas que aqui estão com a gente, é irrelevante. Agora, o que elas fazem com o que elas têm, o que eu faço com o que eu tenho, isso muda o mundo. Já tive momentos de raiva, momentos de franzir o rosto para espantar as pessoas. Eu lembro uma vez no trabalho que me falaram assim: Nossa, Gabriel, quando você fecha o rosto, você meio que cria uma barreira. E na realidade, às vezes, é uma grande fragilidade. A nossa trajetória, Cíntia, nós seres humanos, ela é uma trajetória, às vezes, desafiadora, de grandes machucados, que ainda não foram cicatrizados. Então, hoje, o que eu entendo é que a raiva, ela é um estado de alerta, assim como o medo. Às vezes, eu tenho essa intensidade, eu tenho essa questão de dominância, através de algumas sessões de terapia, alguns assessments, alguns estudos, eu acabei me conhecendo um pouco mais. Se nós fôssemos para a praia, 5, 6 pessoas, vamos para a praia? Eu já estava dentro do carro, ligando o carro, vamos embora, gente, vamos embora, vamos embora. Chegava na praia, esqueci sunga, esqueci protetor. Então eu tenho essa intensidade. E aí, com o passar do tempo, com uma palavrinha mágica chamada maturidade, e maturidade ela não tem a ver, não tem uma relação com idade, né? Ela tem a ver com experiências. Eu acredito, E com se responsabilizar. Eu acho que quanto mais a gente se responsabiliza, mais madura a gente tá, né? eu acredito que eu comecei a entender que quanto mais eu buscava compreender o outro, mais espaço eu tinha para ser compreendido. Quanto mais eu conversava, pô, mas me fala o que te move, me fala o que você espera da sua carreira, me fala o que você espera da sua vida, me fala por que você tá tão brava, porque eu também fico bravo. Carol Vasconcelos acabou de entrar, um beijão, a colega de longa data de profissão. E Cíntia, um dos alicerces da inteligência emocional que você me ajudou muito, 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 um dia num encontro que nós tivemos de mentoria, você falou assim, Gá, é importante expressar, é importante você chacoalhar as pessoas como você chacoalha, né? É importante você. Eu tenho até um caso que eu fiz com a minha mãe que é engraçado. E você me fez um convite que mudou minha vida faz 3 semanas. Para cada expressão, para cada posicionamento, busque 3 acolhimentos. Nós estamos num momento muito sensíveis, né? Para um homem chegar e falar, nossa, eu sou sensível, e isso é uma soft skill, ter uma sensibilidade, ter empatia, além das palavras, como colocar isso nas atitudes? Então, isso é algo que me chama muita atenção, Cíntia. E assim, eu acho que quando eu falo que você tem muita raiva, é que eu sinto que você. A raiva, ela faz a gente agir. É uma emoção que te faz agir, né? Só que quando a nossa raiva não é consciente, a gente age na impulsividade, a gente entra no carro, a gente vai pra praia, esquece tudo, a gente xinga, a gente chacoalha, né? Essa ação não é positiva. Agora, quando a gente entende o quanto a raiva pode colocar a gente em ação de um jeito legal, quando a gente tem consciência desse processo, eu acho que é nesse lugar que você está hoje. Eu acho que você tem esse fogo de agir pelo seu, né, pelo, sei lá, eu acho que no teu painel de controle ali do Divertidamente, a raiva que está lá comandando, né? A raiva e a alegria, estão ali as duas.
Mas eu acho que você conseguiu converter isso. E justamente porque você entendeu que tem hora de bater e tem hora de acolher. Tem hora de chacoalhar e tem hora de trazer para perto e de dar carinho, né? Eu acho que a gente não motiva o outro só pelo empurrão, pelo tapa na cara, pela voadora psicológica, né? A gente também motiva o outro acolhendo, porque tem momentos da vida que a gente precisa de acolhimento, né? Eu acho que Exatamente. quando você se permitiu ser acolhido, você entendeu a importância de acolher. Porque quando você vem para a mentoria comigo, você está pedindo um acolhimento, né? Assim, você tem seus processos terapêuticos, os seus estudos e tudo. Você está se permitindo acolher. E aí eu acho que você consegue acolher com mais facilidade. Não sei se faz sentido. Faz total sentido. Eu olho para você, eu olho para o Denis, eu olho para o Rafa, olho para a Claudinha da Mega, para a Michele, pessoas que me inspiram. E algo que eu venho aprendendo é que ser referência não é ser perfeito ou perfeita. Todos têm os seus pontos de vulnerabilidade, seus pontos de coragem. Eu conheço muitas pessoas, Cíntia, que elas são boas, que elas poderiam ser excelentes. Esse momento que eu estou em colaboração com a humanidade, criando alguns pro bonos, criando alguns encontros com pessoas, quanto mais eu transfiro, quanto mais eu contribuo, mais eu me ajudo. Quando eu comecei com as lives, quando eu comecei a trocar, quando eu comecei a conversar com os meninos, por exemplo, eu vou utilizar um pedacinho da vulnerabilidade. Eu sou, eu era e eu estou tentando mudar o meu preconceito para pessoas que fumam maconha. Porque eu tive um amigo de infância que ele morreu por causa do tráfico. Ele morreu por causa da maconha. E às vezes eu vejo pessoas defendendo o uso da maconha, eu vejo pessoas defendendo o uso para dar uma relaxada, eu tinha muita raiva. Eu lembro numa reunião, o Rodrigo não está aqui, né? E nós estávamos conversando, e aí eu explodi, pum! Eu falei, nossa, esse não é o Gabriel de agora. Foi o Gabriel, que tinha uma verdade absoluta. E esses dias um amigo enviou um estudo sobre a maconha, baseados em fatos raciais. Tem no Netflix. E eu comecei a olhar a questão da maconha desde lá de trás, quando ela era usada no blues, quando ela era usada no comecinho do o hip hop raiz, não, Uhum. bem, enfim. E E aí agora você entendeu como a política usou a maconha para prender segregar um tipo de pessoas, pessoa. segregar. E sabe o que é louco, Cíntia? Hoje, a maconha ela libera nos Estados Unidos, ela dá quase 7 bilhões de dólares. E os negros que foram presos pela maconha durante anos, tem um relato de uma pessoa que ficou 14 anos preso por causa de 5 dólares de dois baseados. E eu sou uma pessoa, eu era uma pessoa, estou tentando dar um novo sentido nesse olhar. Então, quando a gente cria esses encontros, e eu gosto de trazer essa vulnerabilidade, de trazer isso sem ofender, sem falar quem faz. Gabriel, qual é o seu ponto de vista? Hoje, eu me permito a olhar para o lado medicinal, para o lado que crianças se espelham em quem está mais perto, porque eu vivi isso de perto. Eu vi a Dona Maria que saía às 5 da manhã para buscar o sustento para ela e para mais 3 filhos, e ela voltava só 10 da noite. E quem criava essas crianças é o sistema, é a rua. Então isso me deu muita raiva, Cíntia, sabe? Ninguém me contou, eu vivo isso de perto, sabe? Embora algumas pessoas chegassem para mim, eu vi o Saulo aqui na nossa live, o Muchelas, e falasse assim, Gabriel, você já reconheceu os seus privilégios? Vai se fuder você. Vem falar que eu tenho privilégio, rapaz.
Trabalho desde os 12 anos, privilégio na casa do caralho. E aí, essas pessoas iluminadas como você, como o Denis, como Nabila, como Drummond, como Luiz, como Lorena. Pô, Gabriel, essa sua fala é machista. Pô, Gabriel, essa sua fala tá sendo preconceituosa. Pô, Gabriel, você tem privilégio sim. Nossa, a primeira Gabriel, vez. gente, um homem branco, bonito, olho claro, quase não tem privilégio, né, Gabriel? Ô, Hello. Cíntia, mas eu chorei pra caralho quando falaram isso, sabia? Eu juro, eu fiquei com muita raiva. Porque vai se fuder, ninguém nunca correu por mim. Mas porque a gente entende privilégio como isso, né? Assim, que tô aqui de Exatamente. boa. Mas não é só isso, né? E ó, quero pegar um negócio que você falou. Eu tenho ouvido você falar várias vezes isso em live, em conversas, que é eu achava tal coisa e eu tenho repensado isso. Eu tenho repensado isso, né? Você tem repensado muitas coisas. Eu acho que o seu. Acho não. Penso que o seu jeito de lidar com a raiva foi através da empatia. Você sentia raiva de quem fumava maconha. A partir do momento que você começou a entender tudo que tem por trás e por que, que as pessoas usam, por que, que as pessoas não usam, que você fez esse exercício empático de se esticar e entender, aí a sua raiva foi amenizada. Você sentiu raiva quando falaram que você tinha privilégio, né? Só que você Sim. não parou na raiva. Você falou, não, pera, o que está sendo falado aí? Você se esticou e ouviu por que teu amigo, que privilégio, do que ele está falando? E aí, essa sua raiva virou compreensão, virou ressignificação. Então, eu acho que toda vez que você fala, tenho repensado tal coisa, você está dizendo, algo que me dava raiva antes, eu estou olhando de outra maneira. Me debrucei e estou olhando de outra maneira, né? E isso é do caralho, porque sair desse lugar de conforto, das nossas verdades, do que a gente acredita, repensar coisas, olhar para trás e falar assim, não penso mais assim, é do caralho, né? Tem que ter muito peito para encarar uma coisa dessa. E as pessoas, eu acho engraçado quando as pessoas falam assim: nossa, mas você sempre foi contra, nossa, mas você sempre foi a favor, mas eu tenho que morrer pensando a mesma coisa, né? Assim, penso, logo existo, né? Que penso, logo mudo de opinião, não é? A primeira negociação é sempre com a gente. Quem quer mudar o mundo precisa primeiro mudar a si mesmo. E essa questão do privilégio é algo que me pega muito, Cíntia, porque por várias vezes na vida eu me perguntei por que eu me importo tanto com algo que, teoricamente, eu não tenho lugar de fala, lugar, sei lá, para poder levantar a bandeira. E eu não gosto de levantar a bandeira, eu não gosto de ficar. Eu faço. Esses dias eu fui questionado, né? Pô, Gabriel, mas por que você fala isso? Você se posiciona, você se preocupa com as pessoas. Eu eu nasci no meio do samba. Minha irmã mais nova, que tem 14 anos, é preta. Os meus melhores amigos, eles são de São Miguel, Itaquera. É, A minha opinião sobre o racismo, sobre os privilégios, ninguém me contou, eu vivi. Eu sei que é entrar com um amigo numa loja em Jaú e olharem para nós dos pés à cabeça e falar: o lugar de vocês não é aqui. E depois de 20 anos nós entrarmos na mesma loja e a mesma dona da loja: nossa, vocês são um exemplo para a cidade. Ah, vai se fuder. Tomar seu cu, louca. E a empatia, Cíntia, a primeira vez que eu aprendi algo com a empatia foi num livro do Daniel Goleman, que ele fala muito da inteligência emocional, da questão de não é só se colocar no lugar do outro, é como o outro pensa, como o outro sente, a percepção empática. Eu lembro no nosso encontro na Mega que nós fizemos, de 19 pessoas, 11 eram pretos e pretas. E não é porque eu quis criar uma inclusão, não. Eu peguei os melhores dos melhores que queriam botar para fuder.
sabe? A Savana tá aqui, Nabila, Rômulo, Suzana, Suzane, Camila. O que eu sinto, Cíntia, é que as pessoas deixam para fazer depois, deixam para amar depois, deixam para se desculpar depois. Inclusive, a Cíntia tem um texto que chacoalhou a porra toda, me balançou, que é, amigo, um dia a gente se tromba, um dia a gente se marca, e eu chorava igual criança. Uma das coisas que a empatia me ajudou, Cíntia, é me relacionar com a minha mãe. Tem horas que eu ligo para Márcia, Regina. Tem horas que eu ligo para minha mãe. Minha mãe falou, filho, você é maluco? Não, eu falei, mãe, quando eu quiser falar com a minha mãe ou você quiser falar com o filho, vai ser assim. Só que tem horas que a Márcia e a Regina tem gaps, porque minha mãe fala que a alegria delas são os filhos. E isso me dá muita raiva. Porque ela não vive para ela. É muito louco esse lugar, assim, a gente colocar os nossos pais no lugar que eles têm que estar, né? E a gente se colocar no lugar que a gente tem que estar, que é de filho, né? Enfim. Gá, eu não consigo ler os comentários. Tem alguma coisa que eu preciso dar atenção aí ou tá tudo bem? Não temos tempo para rascunho. Galera mandando uns pedala Robinho, não sei se eu tô falando muita groselha, se tá legal. Imagina, tá ótimo. O que vocês estão achando? Manda os comentários, manda uma pergunta. A gente tá aqui para trocar, né, Cíntia? Tudo isso. Ô, Gá, mas você sabe, esse meu texto da minha amiga, né? Pra quem não sabe, eu tinha uma amiga de faculdade, uma amiga muito querida, assim, ela fez só, acho que 1 ou 2 anos de faculdade comigo, mas ela era mais velha, eu toda fodida de grana, ela era advogada e foi fazer psicologia, inteligentíssima, inteligentíssima. Então ela era muito assim, sabe aquela pessoa que te ajuda sem ser muito descarada? Então ela sabia que eu vinha do trabalho correndo, às vezes sem comer, eu chegava, ela tava com suco, tipo, ela, ai amiga, comprei, mas ai não, sabe? Come você, toma isso, não sei o quê. Ai, tirei xerox, já depois você me paga. Ela é sempre desse jeito. E ela era obesa, ela era uma mulher alta e não sei quanto ela pesava, mas ela era muito gorda. E ela nunca falava desse assunto, nunca. Assim, o assunto sou obesa. Não... E aí, beleza, ela saiu da faculdade, parou, trancou o curso, não sei o que, a gente se falava por telefone, se via. Até um dia eu liguei pra ela, ela falou, não, porque eu tô no hospital. Aí eu, nossa, mas o que aconteceu? Não sei o que. Ah, eu fiz uma bariátrica. Tipo, eu fiquei meio, sabe, quando você fala, como assim, né? Ah, tá, não sei o quê. E ela fez a bariátrica e ela entrou num processo depressivo muito forte depois da bariátrica, porque as pessoas olhavam pra ela e falavam assim, nossa, mas você era tão bonita. E ela entrou em enfim, e ela bebia, tomava os remédios e tal. E a gente começou a se distanciar, porque cada um na sua vida, e a gente entrava nesse caminho do amiga, que saudade, vamos marcar, amiga, que saudade, vamos marcar, amiga, que saudade. E a gente se via uma vez por mês, depois uma vez a cada 3 meses, depois uma vez por semestre, até que a gente se viu uma vez por ano. E nessa de vamos marcar, que saudade, vamos marcar, que saudade, eu abri o Facebook, na época não tinha nem Instagram assim bombando, e vi uma postagem de um ex-namorado dela se despedindo porque ela tinha morrido. Ela teve uma parada cardíaca, morreu com 39 anos. E aquilo, Gabriel, pra mim, assim, foi um negócio que eu nunca mais vou esquecer na vida, porque eu acho que naquele momento eu entendi que depois a gente se vê, vamos marcar, tipo, a gente não tem esse domínio, sabe? Eu fiquei assim, e até por isso que eu escrevi o texto, né? Porque foi muito chocante, assim. Então, a gente tem que, pra gente resolver as coisas hoje, a gente tem que entrar em contato com o que a gente está sentindo hoje. Inteligência emocional, gestão emocional, emoções é um assunto urgente, é um assunto para agora. Que bom que as pessoas, no meio de uma pandemia, estão atentas a isso. Estão querendo cuidar disso, né? A procura aumentou, os pacientes aumentaram, as pessoas estão querendo olhar mais para isso, porque ficou urgente, mas sempre foi urgente. A sua mãe não vai durar para sempre, o seu marido não vai durar para sempre, os seus amigos não vão durar para sempre. Você não vai ter um ano só para cuidar das suas emoções. Sabe o momento ideal? Eu vou tirar o sabático, vou não sei o quê, vou lá, vou ter dinheiro, aí eu vou para Nicarágua
e lá eu cuido da. Não vai rolar. Isso tem que ser agora, né? Então, acho que lição do dia com a tia Cíntia. Lição do dia com a tia Cíntia é vamos cuidar da emoção agora para depois não dar merda. A crise, Cíntia, ela revela o que as pessoas realmente são. Gostaria de propor aqui algo que eu venho aprendendo para você, para mim, para as pessoas que estão conosco, passando, chegando, indo. A vida é assim. A vida é uma verdadeira live. Você se olha no espelho todos os dias e fala, eu tenho exatamente o que eu mereço. 3 vezes. Se na segunda vez, quando você falar, eu tenho exatamente o que eu mereço, alguma coisa incomodar, anota num papel. Anota num papel o que pode ser mudado, o que pode ser melhorado. Talvez a gente deixe para depois. Talvez depois a gente liga, depois a gente ama, depois pede desculpa, depois fala o que sente. E utilizando uma das coisas que você manda muito bem, que é a comunicação não violenta, quando eu tive esse convite na pós-graduação, MBA que eu estou, né, de desenvolvimento humano de pessoas, gestores, falei, meu, sai daí, mais um negócio, terapia, calma aí, constelação familiar, isso aí não funciona. E aí é engraçado, né, porque a gente começa a entrar nesse caminho de se questionar, de perguntar, de se entender, e nós falarmos o que nós observamos, o que nós sentimos, as nossas necessidades, algo da CNV que chacoalha muito, Cíntia, é como a gente pedir sem fazer Exigência. exigência, é a diferença de pedido e ordem. Então, o único pedido que eu posso fazer aqui para vocês, para mim, para a Cíntia, é entender que se há vida, há esperança. A gente tenha condições de controlar algumas coisas e outras aceitar, que é diferente de aprovar. Eu não acredito que alguém no dia 31 de dezembro, a hora que estava de branco, pulando onda, dando piruleta, uns na igreja, outros batendo tambor, uns acendem vela, outros usam calcinha vermelha, cada um se agarra no que acredita. Alguém imaginasse na face dessa terra que 2020 aconteceria o que aconteceu. Eu tenho um amigo, Cíntia, que morreu de Covid, mestre de bateria. E para nós que desfilamos no samba, o dia do desfile são 9 meses ensaiando para uma apresentação de 1 hora. Eu fico imaginando, eu me pergunto se alguém chegasse no ouvido dele e falasse assim, você tem 44 anos, esse é o último desfile da sua vida, e aproveita que você tem só mais 3 meses de vida. Então, eu sinto muitas pessoas falando, pô, Gabriel, esse era o ano da minha vida, a minha empresa estava muito boa, a economia estava muito boa, eu tinha muitos projetos, estava dando tudo certo, está dando tudo errado. O que é certo e o que é errado? O que a gente pode realmente escrever numa pedra e falar, é assim que funciona? Essa semana, um líder religioso, sem citar quem foi, quem é, ele foi acusado de assediar mais de 300 mulheres. Ele só foi acusado de ter assediado essas 300 mulheres porque uma mulher teve coragem de fazer algo que as outras 299 não tiveram. Eu acho que a mudança, ela vem, sim, a questão da empatia, de se colocar no lugar do outro. Eu tinha muitas falas e ainda tenho que pendem para o lado do machista, sabe, cara? Pô, mano. Sabe, cara? Cara, eu também tenho, Gabi. Também tenho. E em um desses encontros, uma namorada de um amigo nosso, que faz parte, né? Ela estuda muita teoria U, essa gestão de mudança. Ela falou, Gá, não me leve a mal, eu não me sinto incluída na sua fala. Eu não me sinto parte da sua fala, porque você só fala para homens. Falei, mó frescura, mó mimimi isso aí. Não falei isso na hora, mas eu demonstro, né? A raiva Se dentro. fuder. E depois eu investiguei com o coração aberto. Falei, caramba, é verdade.
Tem razão. Então, a mudança, o primeiro passo da mudança, utilizando um lugar mais polite, que a Cíntia gosta, né? Essa construção politicamente correta, vai dar merda. Vai errar pra caralho. Segue o baile, né, Cíntia? Segue o baile. A vida é pra ser vivida. Ganhar e perder faz parte. A gente aprende com o erro. O dia que a praia tá cheia, né? O dia que tá sol, o cooler tá cheio de cerveja, a grana, o bolso tá cheião, tem bastante pessoas. Nos dias de frio, nos dias de inverno, geralmente a praia tá mais vazia. Então acho que 2020 é um grande convite para nós reavaliarmos, nos avaliarmos muitas coisas. O que você pensa? Gá, é o que eu estava falando sobre a coisa do ano pessimista, né? Assim, eu acho que quem sabe tirar proveito das coisas e aprendizados e tal, tá fazendo isso nesse momento, tá se olhando, né? Quem não tá, é um convite para se olhar. Eu quis te trazer aqui pelo carinho que eu tenho por você e tudo, mas porque você faz questão de deixar claro que você tá na caminhada, que você escorrega e que você erra, mas que você tem acertado também, né? E sempre se divertindo, né? Assim, o seu percurso, ele é pesado, ele é difícil, ele é desafiador e tal, mas ele é com diversão, com harmonia, com alegria e tal. Então, te agradeço por ter ficado esse tempinho aqui com a gente. Te agradeço por ter levado inteligência emocional para a Mega, por ter levado inteligência emocional para sua vida, pelas conexões que eu fiz a partir do contato com você, né? Então, Rock, Rômulo, sabe? Me aproximei do Rafa também, porque eu trabalhei com o Rafa pela primeira vez no projeto com vocês, fiquei apaixonada por todo o trabalho do caralho que ele faz. Então, enfim, assim, muito feliz de ter você no meu hall de amigo. Tô ouvindo bem, tô ouvindo bem. Fico muito feliz de ter você por perto e assim, tô aqui, você sabe, conta comigo. Vamos construindo esse caminho juntos e aqui a vulnerabilidade é raiz. Além Eu do sei que Netflix, né? eu sei que eu tenho essa cara, mas né, privilegiada e tal, mas aí cada um sabe onde está o seu raiz. Então, Gá, ó, obrigada de coração. Espero que o pessoal tenha gostado. Eu vou salvar essa live aqui no IGTV e mais pro final do dia eu subo no YouTube. Aí eu te mando o link se você quiser divulgar por lá e tal. E se você Show. quiser dar suas últimas palavras pra gente encerrar, fica à vontade. Cíntia, parabéns pelas noites mal dormidas, pelas lágrimas no travesseiro. Eu tenho aprendido a olhar para os meus ídolos, para as mulheres, para os homens que eu admiro muito, entendendo que eles são seres humanos. Eu gosto do Tony Robbins, não quero ser parecido com ninguém, só que ele fala uma coisa que me marca muito, que mais cedo ou mais tarde nós seremos reconhecidos em público pelo que a gente faz sozinho durante anos. Durante anos. Nossa. Então, eu não sei da sua trajetória, eu não sei o que seu travesseiro sabe, mas eu agradeço por você ter tido essa coragem de ser imperfeita, essa coragem de trocar uma ideia, tacar o dedo na fuça quando tem que tacar, abraçar quando tem que abraçar. É um momento novo para nós, né? Que estamos em meio a uma pandemia, não tem um lado positivo numa pandemia, numa guerra, num extermínio, numa chacina, só que nós estamos vivos. Nós temos condições, sim, de levar adiante, entender os nossos privilégios, entender. Agradecer a Deus por ter uma água quente, um cobertor, tá frio pra caramba esses dias. Eu acordei e falei, meu Deus, eu cheguei em São Paulo com R$ 10 na carteira, com mais coragem às vezes que hoje, que tem network, tem internet, tem LinkedIn. Eu sei que você ama muito o LinkedIn. Oh.
E para você que nos acompanhou até agora, sigam a Cíntia, deem atenção no conteúdo que ela gera. Para você que é homem que está aqui, tem alguns recados indigestos que leva tempo, coisas boas levam tempo. Compreender uma arte a ser desenvolvida. E algumas lives da Cíntia eu comecei a assistir, parei, não conseguia digerir. Essa questão de masculinidade tóxica, essa questão de relacionamento, de pai e filho, criar vínculo. Então, assim, Cíntia, eu agradeço muito pela sua trajetória, agradeço muito pela boa resenha, pelos seus textos, escreva mesmo, é uma contribuição para a humanidade. Eu acredito que muitas mães, não quero me estender, mas eu finalizei esses dias aquele seriado do Netflix, Coisa Mais Linda, né? Que conta a história de 4 mulheres. Quantas mulheres deixaram de viver os sonhos delas? Quantas mulheres deixaram de seguir os seus sonhos, seguir a sua vocação, ou por uma profissão herdada dos pais, ou por ter que casar, Imposição. se relacionar. E é isso. E posso mandar um abraço especial, Cíntia? Pode, lógico. Rubinho, meu irmão, te amo, cara. Obrigado por tudo que você fez pelo futebol de Jaú. Eu tenho as suas camisetas até hoje guardadas e nós que dividíamos um pacote de torcida, uma Guaraná 15 em 10, tivemos infância, né? Nós tínhamos um time de futsal muito foda, Cíntia, muito foda. E hoje o Rubinho, ele é uma referência nacional no futsal. Paulinho é uma outra referência. Daniel Marques jogou no Palmeiras, na Inter, jogou em vários lugares. E hoje eles têm um projeto social em Jaú. Eu me preocupo com a molecada de quebrada, eu me preocupo com a perifa. Eu me imagino um dia conversando com esses moleques, dando uns cascudos, sendo o Gabriel e podendo contribuir. E acolhendo. E acolhendo. Eu agradeço muito por tudo que você fez e faz por nós. Galera, uma ótima tarde. Vamos nós, seguimos em frente. E enquanto a vida, há esperança, né, Gá? Se Enquanto a cuida. vida é esperança. Obrigada, Até mais. beijo, tchau.